Bom, graças a Deus, vamos agora para a segunda parte da nossa palestra, tá bem? E o que a gente lê ali? Nós vamos agora para aquela parte das intimidades do casal. Bem, já falamos bastante dos problemas domésticos, vamos falar de outros problemas de intimidade. Chegou um anjo e profetizou para Abraão que ele seria pai. Ele creu. Mas a Sarai, que tinha 90 anos, estava ouvindo a conversa, e no que ela estava ouvindo a conversa, ela disse: Sarai, ainda em sua velhice, vai abraçar uma criança. Naquela hora, ela disse: terei eu ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? Estamos falando agora da vida íntima e sexual do casal. Uma vez contraído o matrimônio, qual que é o prazo de validade para poder ter uma vida sexual ativa? Será que existe uma regra definida de quantas vezes por mês o casal vai se relacionar intimamente? Ou por semana? Ou por dia? Está escrito em algum livro? Veio com um manual quando casou? Lógico, existem algumas imposições, irmãos e irmãs, que é a imposição do corpo feminino e do corpo masculino. Rapagão, vigoroso, início de carreira, quer dizer que é um artilheiro. O cara é um artilheiro. Brinca não, porque o cidadão ali corresponde a qualquer momento do dia e da hora. Mas o tempo chega, né? O tempo chega, as preocupações aumentam e vem chegando a maturidade, mas ele ainda corresponde a qualquer momento e a qualquer hora. É capaz até de sair do serviço se receber um telefonema e vir para casa. Depois ele volta a trabalhar. Porque a sexualidade masculina trabalha de um jeito, a sexualidade feminina trabalha de outro jeito. A sexualidade masculina, ela é quase que no automático, entendeu? É no automático, tá apertando o botão, já está a máquina funcionando. Sexualidade feminina tem uma engrenagem. E essa engrenagem aí, quer dizer, aperta o botão até funcionar a máquina toda, né? Quer dizer que tem que passar os olhos todos na engrenagem. Então a sexualidade masculina e a feminina é diferente. As rotinas que existem dentro de uma vida sexual é definida pelo próprio casal. Porque existe uma pecinha que Deus criou e colocou na máquina humana, no corpo, chamada libido. A libido está programada no corpo humano, tanto do homem quanto da mulher. É no automático. Só que as mulheres, elas têm o seu ciclo, que é o ciclo da menstruação, aquele período que é o período da ovulação, da fertilidade, e depois a TPM, que é o período pré-menstrual. Isso aí é o corpo da mulher funcionando. Como o homem não tem TPM, como a gente viu que é só apertar o botão que a máquina funciona no automático, quer dizer então que qualquer hora é hora. Agora, para a mulher não é qualquer hora é hora. Só que quem é que vai estabelecer qual é a rotina em que um casal vai se encontrar, que vai se relacionar, que vai se amar, que vai se curtir um ao outro? É o próprio casal. É você conhecer, homem, o seu próprio corpo, e a esposa conhecendo o próprio corpo dela. Só que ela não conhece só o corpo dela, ela conhece o seu também. E você conhece o corpo dela também. Conhece de longe, conhece no meio de uma multidão. E isso aí é o suficiente para você, homem, e você, mulher, se relacionarem por um longo período de sexualidade. Mas é um longo período. Bom, aí vem as estimativas dos sexólogos, pessoas que estudam este assunto. Frequência com que os jovens casados se relacionam no casamento. Primeiro mês, todos os dias, sem tempo ruim. 2 a 3 vezes por dia, sem tempo ruim.
sem problema nenhum, sem crise. Isso aí, primeiro mês. Segundo mês, todos os dias, nem tanto assim 2, 3 vezes por dia, mas ainda todos os dias. Primeiro ano, 3 vezes a 4 vezes por semana. Isso aí, o casal novo, não estou falando casal de pessoas novas, mas alguém que é casado recentemente, 3 a 4 vezes por semana. Isso aí no primeiro ano. Segundo ano, 3 vezes por semana. A partir do terceiro ano, duas vezes por semana. É uma estimativa do brasileiro, tá bem? Isso do brasileiro. A partir do 5º ano, 1 vez por semana. A partir de quando? Do 5º ano. 5 anos de casado, aí tem a rotina, as contas, os filhos, a casa, o carro, a igreja, ministério, canseira, cansaço. Aí 5 anos, 1 vez por semana. A estimativa está meio baixa, né? Está meio baixa. Eu não sei se eu concordo com essa estimativa. 10 anos. 10 anos. Não tem mais aquele 1 vez por semana, é 1 vez a cada 10 dias, 12 dias. 10 anos, a cada 10, 12 dias. Aí você começa a ficar meio eufórico, porque o corpo do homem é o seguinte, os hormônios do homem estão prontos, tá? Os hormônios do corpo do homem estão prontos, mesmo aquele que já está casado há 15 anos, os hormônios estão prontos. Então se recarrega a bateria, questão de poucas horas, se recarrega a bateria. Mas como ele entende que o ritmo da mulher é outro, então ele vai entrando no ritmo da mulher. 1 semana, 9 dias. Mas deixa eu dizer para as irmãs, quando chegar no 3º dia, depois, o humor dele já começa a mudar. É verdade ou não é? Ele já vai ficando diferente. Aí já vai ficando meio agitado. 5, 6 dias já está, sabe, meio bravo. Já está meio mais irritado que o normal. As respostas estão vindo muito mais rápido. O que está acontecendo aí? É porque o corpo dele está funcionando, a bateria já está recarregada, super recarregada. E agora? O que vai fazer? Ele não pode arrumar uma segunda esposa, porque nós não estamos no Velho Testamento. No Velho Testamento tem um homem chamado Jacó que arrumou 4 esposas. Ele não pode arrumar uma segunda esposa. Nem o país e nem a igreja permite uma segunda esposa. Também não pode arrumar uma amante, por causa que isso aí é adultério. Só tem a irmã, é casado única e exclusivamente com a irmã, que está vendo que o calendário está ficando velho e a folhinha não cai. Vai sobrar para ele a alternativa. Qual a alternativa? Procurar você. Vai procurar antes do prazo, vai procurar no meio do combinado. Mas não deu 9 dias ainda, mas vai procurar. Aí na próxima noite que ele for procurar, o que ele vai encontrar? O que será que ele vai encontrar? Você ou as suas costas? Estou com sono. Você ou o controle da televisão? Você ou o chuveiro frio? Não resolve. Chuveiro frio não resolve. Não resolve. Eu tenho um amigo que antes dele casar, ele tomava banho frio umas 3 vezes por dia e não resolvia. E jejuava bastante, não resolvia. Por quê? Essa carência, ela só se resolve na sexualidade. Só. Então você conhece a esposa que você tem, como você conhece a esposa que você tem. Seguir aquele rigor de 9, 10 dias, 15 dias, 1 mês. O apóstolo Paulo ele fala o seguinte: olha, não vos defraudeis um ao outro. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Não vos defraudeis uns ao outro, senão por mútuo consentimento, por um pouco de tempo, para vos aplicardes às orações, e depois voltem a se esquentar, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência.
Porque a sexualidade não é uma coisa racional, não é algo que cabe dentro da cabeça. Ela é uma libido, irmãos. É uma pecinha programada por Deus no corpo. São os hormônios. Os hormônios que funcionam diferente. E é por isso que ele te procura antes do combinado. Aí você fala, mas se eu facilitar, é todo dia, toda noite. Se você facilitar, é todo dia e toda noite. Sem crise. Não chegamos ainda nos 90 anos de Abraão. Abraão morava numa tenda, Sara morava em outra tenda. Já estavam velhos. Aí a Sara olhou para o marido dela e falou o seguinte: terei eu deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Ela olhando para o corpo dela de 90 anos, o seio já não era mais o mesmo, o quadril já não era mais o mesmo, a coxa já não era mais a mesma. Fazia assim com o braço, dava para ver que o braço não era mais o mesmo. Sendo eu já velha, e ela começou a se depreciar. E isso é muito natural, irmãos, que as mulheres comecem a sentir a chegada da idade e se depreciar. Quando vai chegando perto do período menstrual das mulheres, tem uma crise, dizem os sexólogos, em que ela se sente mais feia. As mulheres podem tomar a palavra aí. Nem todas, né? Tem aquela que... Mas algumas se sentem assim, meio mais deprimida, não tão desejável assim, não com um ânimo lá em cima. Está chegando o período pré-menstrual. O Antigo Testamento ele é tão rigoroso quanto a isso, que ele fala para o homem o seguinte: chegou o tempo da regra das mulheres, elas vão ter, no período da menstruação, elas vão ter que sair de casa. Olha só, elas saem de casa, elas passam o período da menstruação dela, que são os 3 ou 4 dias, que é o comum das mulheres, e depois disso aí elas ainda têm mais uma semana. Olha, 15 dias de sossego, 15 dias de tranquilidade, morando na tenda dela, ninguém procurando ela, porque a lei proibia o homem de tocar na mulher nesse período pré-menstrual, ou no período da menstruação. Agora, vamos lá. Sua esposa está na TPE, período pré-menstrual. Aí você já sabe que o humor dela também já mudou, já não está se sentindo tão eufórica assim, mas está chegando o prazo. Aí vem a menstruação. 1 dia, 2, 3, a eternidade, né? 4 dias. Depois dos 4 dias, o que acontece? Ainda tem os refluxos. Terminou a menstruação, mas ainda tem os refluxos. Fica um pouco ainda, para poder chegar de última hora, é o derradeiro. Mas o Senhor já está em ponto de gol. Romário, bate aqui que encaixar, não tem problema nenhum. Mas você vai esperar? Você quer esperar? Ela quer esperar? Tem algum diálogo, algum acordo, alguma coisa nesse sentido? A vida sexual de um casal é muito conflituosa. Só que esse período de transição entre sair do primeiro ano, em que você tinha todos os dias, até o 10º ano, em que você tem uma vez por semana, é muito complicado na cabeça de muitos homens. Na cabeça da Sara é o seguinte: já somos velhos mesmo, vamos parar de se preocupar com isso aí. Só que agora fizeram Viagra. Fizeram Viagra para poder atormentar ainda mais a vida das mulheres, que já estava dando, né? Puxa vida. E além disso aí também fizeram o Botox. E também veio o silicone. E também veio a moda para tudo quanto é lado. A concorrência aumentou bastante para os olhares. E agora, como que vai fazer? As pessoas não querem envelhecer cedo, querem prolongar a sua juventude cada vez mais. E a Sara pergunta: será que eu ainda terei deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? A resposta é sim. Dá para se manter tanto a carícia quanto o amor, até a sexualidade. Dá para se levar por muito tempo. Muito tempo. Um dia eu estava dando aula na escola bíblica dominical lá, né? E aí quando eu falei do Viagra lá na sala dos obreiros, né? O irmão deu um pulo assim e falou: eu não preciso de Viagra não, rapaz. Que se garante, né? Já passou dos 60 e pouco, né? Mas ele se garante. Na sala dos obreiros sai cada coisa que é uma bênção, meu irmão. Então, tem que saber levar a vida íntima do casal pelo maior período possível. Não evitar.
Mas se tiver algum problema, vai ter que resolver esse problema também. Eu vou pular aqui esse texto, porque eu quero continuar aqui nessa questão da sexualidade, porque teve um cidadão aqui, e esse cidadão ele era afoito por sexualidade. Isaac e Rebeca. O Isaac e a Rebeca, a gente conhece bem a história deles, porque o Abraão mandou chamar o Eliezer Damasceno para poder buscar uma esposa para ele. E quando estava chegando a noiva, a Rebeca chegou, aí ela viu Isaac vindo ao encontro dela. Quando Isaac estava vindo ao encontro dela, ela perguntou o seguinte: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se, ainda falando sobre a intimidade. O que fazer para despertar no marido o prazer, o olhar, a atração? Como que vocês fazem? Como que as mulheres fazem? Como que devem fazer? Será que é mostrando mais ou é cobrindo mais? Tem uma coisa chamada concupiscência, irmãos, que é o desejo que você tem já dentro de você. Isso é concupiscência. Eu tenho um desejo, seu marido ele tem um desejo natural por você, do jeito que você é, do jeito que você está. Mas existe aquele meio de campo que é a arte da sedução. Vocês acreditam que passado algum tempo, tem alguns homens que eles passam a se desinteressar pela sua esposa? O homem se desinteressando pela sua esposa. Eu acabei de falar que tem uma rotina. Isso aqui no caso do Abraão e no caso da Sara. Mas tem o caso inverso também. O caso inverso é quando a esposa está esperando que o cidadão compareça, entrelace as pernas, faça a carícia, mas aí vai passando os dias. Vence a tabela, vem o período menstrual, passa o período menstrual, vem o tempo da ovulação, da fertilidade, do fogo. E cadê o cidadão? Cadê o irmão? O que está acontecendo com ele? Está orando demais? Está jejuando demais? Não tem nenhuma libido para a sua esposa? O que será que está acontecendo? É nessa hora que vem a desconfiança de que ele está se satisfazendo de uma outra maneira, ou não. Se não está se satisfazendo em casa, está se satisfazendo em algum outro lugar, ou não, ou é o ou tem um problema que eu vi num casamento uma vez, de uma moça que casou com um rapaz. Disse que o rapaz ele era muito bonito e ele era muito cobiçado pelas meninas da igreja, e ela também cobiçou o menino, o rapaz, casou-se com ele, mas ele realmente não gostava de mulher, não consumou o casamento na noite de núpcias, nem um mês depois, nem um ano depois. Passaram um ano sem nenhum tipo de relacionamento, porque ele era homossexual. Por isso que ele não sentia nada por ela. Nesse caso, teve que levar o caso perante o pastor da igreja para dissolver o casamento e ele seguir a vida dele e ela seguir a vida dela, contrair um novo casamento. Bom, se esse não é o caso de nenhum dos senhores, tá bem? Se nós não temos nenhum problema de homossexualidade aqui entre nós, o natural será que você procure a sua esposa e que a procure com frequência, até acima da frequência, porque se o senhor está evitando, o que é que está acontecendo? É a saúde? São as contas? É a irritação? Tem alguém de fora, uma serpente do paraíso, que está chamando a atenção? O que é que está acontecendo? Aí vem a esposa: mas eu tenho que atrair o meu marido. Por que atrair o meu marido? Porque ele se apaixonou pela Eva do jardim do Éden antes da serpente. E o que fez aqui a Rebeca? A Rebeca, ela atrai o Isaac para ela. E como que ela atrai? Ela se cobre. Ao invés de ela se mostrar, ela se cobre. Ela descobre a arte da sedução. Por isso, irmãs, reconquiste o seu marido. Reconquiste o seu esposo. E como que vai reconquistar o seu esposo?
Qual que é a dica que vocês me dariam? Vocês sabem aquela história, né? Ele chega dentro de casa. Quando ele chega dentro de casa, ele encontra a dona de casa. Você é a dona de casa. Aí você, como sendo dona de casa, você já limpou a casa, você já limpou o chão. Ou se você trabalha fora, ele encontrou aquela que trabalha fora, encontrou você. Mas como é que você recepciona o seu marido? Como é que você trata o seu marido? Como que você se insinua para ele? Ou não se insinua mais? Se ele quiser, ele venha procurar. É ele que está no atraso, é ele que está no prejuízo. Ou não estou nem aí. Ou não há necessidade nenhuma da mulher se insinuar para o marido. Deixa eu dizer, há toda a necessidade de você continuar mantendo a mesma beleza, a mesma sensualidade, o mesmo fogo e a mesma paixão. Por isso, se prepare para receber o homem que está chegando aí, como a Rebeca fez. Como que ela se preparou? Se vestiu. Então dá uma olhada lá no seu armário, dá uma olhada lá no seu guarda-roupa, as melhores roupas que você tem. Podem não ser as roupas mais novas, porque tem aquela roupa do serviço, tem a roupa de ficar tranquila dentro de casa, tem a roupa de sair. Mas se você está sempre com a roupa de serviço, sempre com a roupa de serviço, sempre com a roupa de serviço, isso vai abaixar a libido dele. Vai abaixar. Cai quase que no automático também. E pode ser por isso que a frequência tenha diminuído. Entenderam? A Rebeca, ela conseguiu trazer o Isaac para dentro dela. Aí a Bíblia diz: e o Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara e tomou Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. A primeira vez que aparece a palavra amor na Bíblia é do Isaac para a Rebeca. Pode ler. De Adão até Isaac não se fala que nenhum dos maridos tenha amado a esposa. O Isaac levou a esposa para dentro da tenda, tomou-a por mulher e amou-a, e assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Por isso, irmão e irmã, o amor, que agora é praticamente a primeira referência que eu faço desse sentimento, ele precisa ser constante dentro do casamento, constante, diário, renovado, ressaltado, elogiado, lembrado, celebrado, e celebrado na sua intimidade. Só que tinha um problema com Rebeca, e o problema era que ela era estéril. Sendo estéril, o que diz a Bíblia? Diz que Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Agora, varão, você que na primeira parte desta palestra ouviu que você é o cabeça da casa, então você precisa orar pela sua esposa, orar pelos problemas que ela está passando, pelas aflições que ela está passando, pelas angústias que ela está passando, pela tristeza que ela está passando, pelos problemas que ela não consegue resolver. Você, como homem da casa, você vai lá, coloca o seu joelho diante de Deus e apresenta a sua esposa em oração. Amém? Amém. Por gentileza, os homens se coloquem em pé. Eu já estou. Também já está. E agora os homens vão orar pelas suas esposas. Pode colocar a mão no ombro dela, assim como eu farei também.